Olá, tudo bem? Para essa questão, nós temos ali uma situação que é muito importante do enunciado, que ele já nos fala que está ali na quarta, quinta linha. Movimento horizontal, retilíneo e uniforme a 36 quilômetros por hora. Isso aí já vai definir bastante sobre o submarino que nós vamos analisar aqui. Nós temos um submarino que ele está submerso em água, né? Que a questão fala ali que ele está totalmente submerso no mar. Então, ele vai ter 4 forças atuando nele. Ele vai ter a força peso, que é vertical para baixo, sempre está atuando onde existir gravidade. Ela terá a força do empuxo, que é a força que existe nos fluidos, né? Toda vez que você deformar um fluido, como por exemplo, quando o submarino entra dentro da água, existe a deformação da água para que ele consiga se encaixar ali dentro, né? Então, existe um volume de fluido deslocado. Então, sim, haverá um empuxo que será vertical para cima, haverá uma força de propulsão, que é o próprio enunciado que fala, né? Seu sistema propulsor, e como se fosse o motor do submarino, assim, as pás do submarino girando, produzindo energia para que ele se mova, tá bem? Isso é a força de propulsão. E teremos também a força de resistência, a força resistiva da água, que é a resistência que a própria água apresenta, né, pro movimento desse submarino, a força que as próprias moléculas de água apresentam contrária a esse movimento. Existem algumas informações bem importantes que a questão nos dá, que é a questão ali, né, desse movimento horizontal, retilíneo e uniforme. O horizontal é importante para a gente entender que não vai haver nenhum movimento vertical, ou seja, o peso e o empuxo exercem força resultante nula, não existe nenhuma aceleração nem para cima nem para baixo, a velocidade vertical é nula, tá? Ele permanece na mesma reta. A outra coisa é que o movimento é uniforme. Isso também nos indica que as forças horizontais vão se anular, porque a velocidade constante indica um equilíbrio dinâmico, onde a força resultante é nula. Na velocidade constante com o movimento retilíneo, nós não temos nenhum tipo de aceleração. Não temos nem aceleração centrípeta, que caracteriza o movimento circular, e também não temos a aceleração linear, que é a que vai caracterizar a variação da velocidade do corpo. Então, se a gente vê lá, né, pela segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração, se a aceleração é nula, a força resultante também é nula. Toda situação de força resultante nula é uma situação de equilíbrio. Como é um equilíbrio e ele está se movendo mesmo assim, então a gente chama de equilíbrio dinâmico. Como é o equilíbrio aqui, nós vamos ter que igualar todas as forças. Pela soma vetorial, a soma das forças tem que ser nula, ou seja, as forças que estão na mesma direção têm que igualar um sentido ao outro. Por exemplo, o peso e o empuxo estão na direção vertical, então o peso é vertical para baixo e o empuxo é vertical para cima. Os sentidos deles são opostos, porque um está para baixo e um está para cima. Então, nós temos que igualar, o empuxo é igual ao peso. Isso gera o equilíbrio vertical. Como a própria questão já falou ali antes pra gente, né, que o peso desse submarino é de 1.200 newtons, então o empuxo a gente já vai saber que é 1.200 newtons. Então, aí a gente já consegue eliminar duas alternativas, tá bem? E a outra situação de equilíbrio que nós temos é que a força de propulsão será igual à força de resistência, fazendo com que esse submarino mantenha uma velocidade constante no trecho em que nós estamos analisando. Isso vai indicar que toda aceleração que a propulsão vai produzir vai existir uma aceleração contrária, que será produzida pela resistência, gerando uma aceleração resultante nula. Uma coisa que pode confundir bastante é achar que, como elas se anulam, elas vão deixar de atuar. Não é bem assim. Essas forças, elas continuam atuando normalmente, tá? A diferença é que uma vai anular o efeito da outra. Por exemplo, essa força de propulsão vai produzir uma aceleração para frente, mas ao mesmo tempo vai ter uma aceleração para trás produzida pela força de resistência. Então, quando nós somamos essas acelerações para resultar na aceleração total, então essa aceleração total é nula, porque uma anula a outra, mas isso não faz com que essas forças deixem de agir. Elas continuam agindo normalmente, apenas a resultante que é nula, tá bem? Aí agora nós temos que relacionar com a potência, porque a única informação
relativa, né, a esse equilíbrio horizontal que nós temos é a potência da força de propulsão. É interessante a gente lembrar para a física inteira, tá bem? Essa fórmula não é válida apenas para essa matéria. Ela é válida para mecânica, né? A gente pode usar ela lá na dinâmica. A gente usa bastante ela em hidrodinâmica também, em eletrodinâmica. Você pode usar ela em várias aplicações. Até na termologia a gente usa essa fórmula, que na termologia é o mais comum de aparecer a potência. A potência é definida como o trabalho dividido pelo tempo, ou a energia pelo tempo. Depende da interpretação que você fizer ali na questão. Tanto que a medida watt da potência nada mais é do que joule por segundo, ou seja, energia, trabalho, né, no caso, pelo tempo. Então, eu posso escrever potência igual ao trabalho pelo tempo. Como aqui nós vamos ter forças atuando, o trabalho é dado pela força vezes a distância, né, que ele atua sobre esse corpo, vezes o cosseno do ângulo que ele faz com o deslocamento. Como essa força de propulsão está no mesmo sentido e na mesma direção do deslocamento, então elas estão juntinhos, assim, o ângulo entre elas é zero, e cosseno de zero é 1. Então, a gente pode definir o trabalho da força de propulsão apenas como força vezes distância. Então, eu pego e substituo ali, potência igual a força vezes a distância dividido pelo tempo. Lá da cinemática, nós sabemos que velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Então, eu posso pegar isso aqui tudo e substituir pela velocidade. E a gente tem que potência é igual a força vezes a velocidade. Essa é a dedução para essa fórmula, tá bem? Então, aqui, eu sei que a potência de propulsão é igual à força de propulsão vezes a velocidade, né, que esse submarino vai descrever. É interessante que a gente trabalhe sempre com as medidas no sistema internacional. Então, o quilômetro por hora tem que virar metro por segundo. 36 km por hora é igual a 10 metros por segundo. A potência de propulsão é 40 kW. O prefixo quilo é 10 na 3, então fica 40.000 watts é igual a força vezes a velocidade, que é 10. A força é 40.000 dividido para 10 e a força é de 4.000 newtons. Então, assim, a gente sabe o valor da força de propulsão. A partir desse equilíbrio, a gente sabe que força de propulsão é igual a força de resistência, que é igual a 4.000 newtons. Então, a força resistiva da água também precisa ser de 4.000 newtons, o que nos leva à alternativa C, que fala a força de resistência da água 4.000 e a força de empuxo 1.200 newtons, tá bem?